Então, meu nome é Liara Cia Moreira Salles, eu sou coordenadora geral, né, do Sistema Logosófico de Educação e estou muito feliz de estar aqui falando para vocês, representando o Sistema Logosófico. Um sistema formado aí por várias escolas, mas especialmente criado e mantido por muitos ideais. Ideais de fazer o bem, de contribuir para a humanidade. Ideais, né, que nós nos inspiramos em González Pecote, criador da logosofia e fundador das nossas escolas. Para que vocês tenham aí uma ideia, né, hoje, do nosso sistema logosófico de educação, é um sistema que conta, até o ano passado, na verdade, contava com 8 unidades aqui no Brasil. A partir desse ano, nós temos mais uma unidade, a unidade na cidade de São Paulo, e mais uma outra unidade aqui, pertinho de Belo Horizonte, em Nova Lima. Uma unidade muito, muito linda também, né? E, além das unidades do Brasil, nós temos em formação duas em Curitiba e em Uberaba, que esperamos aí em alguns anos já estejam também funcionando, e aquelas que funcionam no Uruguai e na Argentina. Temos hoje por volta aí de 4.300 alunos em todas as unidades e 750 educadores. E todos juntos voltados para a missão pela qual a escola foi criada, né? De oferecer aí à infância e à juventude, por meio da pedagogia logosófica, não só o conhecimento, o saber, mas também o amparo que favoreça o desenvolvimento pleno, né, das suas aptidões físicas, mentais, morais e espirituais, formando as bases de uma nova humanidade. E queremos seja mais consciente de sua responsabilidade diante da própria vida, da sociedade em que vive e diante do. O fato de sermos um sistema tem favorecido muito a nossa a troca de informações, de experiências, né? E hoje teremos a oportunidade de ouvir em conjunto, todos juntos, uma palestra, né, sobre a segurança online. O que muda com o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E esse tema, ele surgiu não só pelas nossas observações, pelo que a gente tem sentido na escola e observado na sociedade, mas também porque vários pais nos procuraram inquietos com alguns aspectos desse documento, né, quando a lei foi aprovada agora recentemente, e nós nos recordamos de uma pessoa muito especial, né, que vai falar aí conosco, que é o doutor Ricardo de Lins e Horta, né, diretor da Diretoria de Segurança e Prevenção de Riscos no Ambiente Digital da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, dentro aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que gentilmente aí, né, aceitou o nosso convite para fazer essa palestra. Mas encontrei essa foto dele, mas achei muito séria. O que vocês acham dessa? Melhor, não é? E eu tomei a liberdade de escolher essa outra, porque um título muito especial do Ricardo é que ele é ex-aluno aqui do Colégio Logosófico da Unidade Belo Horizonte Funcionários. E eu tive a oportunidade de conviver com ele por mais de 10 anos, até que ele foi para a faculdade, né? Então, nós agora vamos passar aí a palavra para o doutor Ricardo, né? Esperando que nós tenhamos uma noite de muitas reflexões, de muitas orientações, para que a gente possa oferecer algo sempre melhor para a educação dos filhos de vocês, né? Desses maiores tesouros que vocês têm, que nos dão a honra
de compartilhar. Então, Ricardo, é com você. Obrigado, Liara. É uma honra, felicidade muito grande estar aqui hoje. Eu acho que você tocou talvez no ponto mais importante, né? Eu tenho dado muita palestra online, presencial, percorrendo o Brasil todo, porque nos últimos 3 anos e meio da minha vida eu trabalhei com esse tema de segurança online, né? Sem parar. E, e como servidor público, eu acho que o meu dever é servir o público. Então, sempre que eu sou chamado, eu vou dar palestra para o Ministério Público, para a escola, para outros servidores públicos, para policiais, enfim. Eu tenho estado nos lugares mais variados, aí, juízes, nos últimos tempos, muito fóruns internacionais, né, representando o Brasil também. Mas eu acho que esse aqui talvez seja o mais importante deles, porque tem esse aspecto que é uma nota pessoal, né? Eu sou cria da unidade de funcionários do Sistema Logosófico de Educação que você apresentou aí antes. E, e em vários sentidos, né? No sentido não só de uma formação moral e espiritual, como você colocou, mas, sobretudo, de onde isso permitiu eu chegar na minha vida, assim, né? Profissional, inclusive, na minha carreira. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela escola. É uma escola da qual eu tenho recordações, assim, muito, muito profundas, né? Uma escola onde eu me sentia acolhido, me sentia protegido, onde todo mundo sabia o meu nome. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me marcou, né? E a gente sabia o nome de quem a gente recorrer, né? Então, ou era Simone, ou era Maíra, ou era Euda, ou era Vera, ou era Eliane, estavam lá para cuidar da gente e ajudar a gente nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, né? E dos 5 aos 18 anos, então, fiquei na unidade de funcionários e vivi o mundo, né? Eu sou de uma geração, não sei qual que é a faixa etária das famílias, sobretudo que nos escutam aí, mas também dos educadores e educadores. Eu sou de uma geração, tenho 42 anos hoje, que viveu o mundo analógico, talvez uma das últimas que viveu o mundo analógico, uma geração que cresceu sem que houvesse um smartphone, em que a internet era uma coisa que você fazia quando você ia até um computador, né, e conectava, às vezes de madrugada, porque era ligação telefônica, isso era caro, né, era difícil. E até por isso sou uma geração que hoje, eu tenho dois filhos, um de 7 e um de 3 anos, eu partilho boa parte da angústia e do espanto que muitos, acho que isso trouxe muitos aqui, de entender que novo mundo é esse da internet, do smartphone, do tablet. Essa mudança foi muito rápida, muito brusca. Hoje, no Ministério da Justiça, a gente lida com as consequências sociais dela, né? Então, eu trabalho com várias frentes que vão do combate ao abuso por ação sexual infantil ao monitoramento do fenômeno da violência escolar, que está muito ligado no Brasil à radicalização em ambientes online, né? Então, tem um ciclo de violência ali muito claro que começa na criança que sofre bullying, geralmente no menino, né? O agressor geralmente é um menino, mas que não foi acolhido e que frequenta espaços online onde não deveria estar, onde você tem conteúdos absolutamente danosos ao desenvolvimento psíquico, mental, né? E você tem um cenário também muito complexo do ponto de vista internacional. Vou falar de ECA digital hoje, mas no fundo a gente está falando de uma discussão que é do mundo inteiro hoje, né? Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Eu estou colocando em algumas notícias, né? E, aliás, eu vou ficar alternando entre eu e os slides. Tenho muitos slides aqui hoje, vou tentar ficar dentro do tempo, mas espero que seja útil para vocês. O mundo inteiro está discutindo isso, tá, gente? A União Europeia está lançando aplicativo para verificar a idade na internet. O Reino Unido e a França e vários estados dos Estados Unidos restringiram acesso a conteúdos pornográficos na internet com bloqueios. Banimento de redes sociais para quem tem menos de 15, 16 anos, ou seja, uma idade ali do ensino médio, vamos dizer assim. Está acontecendo na Austrália desde dezembro, está sendo discutido na Indonésia, na Malásia, na Espanha, na Dinamarca, na França, na Espanha, em vários estados dos Estados Unidos, então na Grécia. Então, aliás, cada dia que eu olho essa lista, ela só aumenta, né? Na Dinamarca, no Reino Unido, foi aprovado, inclusive, no parlamento já, eles estão discutindo como que implementa banimento de redes sociais. E no Brasil a gente vive isso, e talvez na escola de forma mais pronunciada, desde que em janeiro do ano passado foi aprovada a Lei 15.100, e buscando restaurar as infâncias, né, no momento do recreio, de socialização, disse basicamente o seguinte: olha, celular não é para ter na escola, a menos que tenha uma intencionalidade pedagógica muito clara, né? Então você não proibiu os celulares, você disse, olha, o celular sem
propósito pedagógico não deveria ter lugar na escola. Essa reação mundial, então, né, essa reação de famílias, de governos, ela vem no momento em que se questiona a segurança desses dispositivos digitais e dos aplicativos que a gente frequenta hoje na vida cotidiana, né? O Brasil se junta a esse pelotão e de primeira ordem, né? O ECA Digital ele está sendo saudado internacionalmente. Eu dou palestra quase toda semana. Ontem foi para o Paraguai, anteontem para a Índia. Todo mundo quer saber o que o Brasil está fazendo, né? O Brasil está sendo convidado de honra pelo Macron para o G7 agora em junho lá em Evian, na França, para apoiar o movimento dele de proteção online na internet. Então, assim, o Brasil ele é um protagonista de primeira ordem porque o ECA Digital é uma lei muito abrangente, muito respeitada, muito bem vista e que o mundo inteiro quer ver o que vai acontecer com ela agora aqui no Brasil, né? Então, tal como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, foi um marco à sua época, o ECA Digital é um da nossa época. Ficou uma lei muito bem escrita e muito bem avaliada pela comunidade de especialistas. Agora tem um desafio muito grande de implementação, que é o que tem me dado insônia já há muitos meses aqui em Brasília, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar, e é por isso que eu comecei falando de mim mesmo, né, da minha biografia, para vocês espelharem a de vocês, é que existiu um mundo pré-smartphone, né, antes desse aparelho, desse dispositivo digital existir, que era um mundo de objetos. Muita gente que está aqui deve ter vivido em maior ou menor medida. Videogame era só se você tinha um console para ele, ou se você tinha um computador que tinha jogos instalados, mas era um objeto separado. Todo mundo usava relógio não como joia, como adorno, mas para ver as horas efetivamente. Você precisava de uma calculadora para fazer conta, de uma agenda para anotar telefone, de um catálogo para saber o telefone das outras pessoas. A sua câmera de tirar fotos ou de filmar era diferente, era um objeto diferente do seu telefone que você usava para falar. Você precisava de uma lanterna. Todos esses objetos, eles tinham usos diferentes, com finalidades diferentes, e a nossa relação com o mundo era mediada por eles, né? Escrever uma carta, pegar um Discman ou um Walkman para você ouvir uma música. Tudo isso hoje é um celular. Tudo está no celular. Então a gente aposentou todos esses objetos, né, do calendário ao dicionário ao tocador de DVD, e a gente adotou a praticidade e a comodidade de um celular. Isso vai ter uma consequência importante, né? Primeiro, que um conjunto muito restrito de empresas passou a mediar um conjunto de relações, inclusive econômicas, que envolviam um outro ecossistema, né? Você ia no centro da cidade para fazer compras. Hoje você entra numa plataforma de compras e compra tudo que você precisa na sua casa de A a Z numa plataforma, né? Você ia se divertir, teatro, cinema, etc. Hoje você bota um streaming rodando lá e você pode ficar o dia inteiro assistindo. Você ia fazer uma pesquisa, você ia fisicamente a uma biblioteca, né? E precisava existir bibliotecas e você consultava uma enciclopédia, um dicionário, um compêndio e por aí vai. A gente transformou isso numa relação com um conjunto muito restrito de plataformas, e muitas vezes as regras de negócio que essas plataformas estabeleceram passaram a guiar o jeito que a gente convive uns com os outros, né? Então, geralmente são empresas estrangeiras, poucas são brasileiras de fato, mas que elas vão seguir regras estrangeiras e elas vão decidir como que a informação, como que as compras acontecem, né? Então, em nome da comodidade, e olha, a comodidade é imensa, né? Você entra no YouTube, todos os vídeos que já existiram no mundo praticamente estão lá, né? Você vai na Amazon, você consegue comprar praticamente qualquer coisa. Se quer ver qualquer filme da Disney, você não precisa ir até uma locadora, que aliás nem existe mais. Você vai lá no Disney Plus, né? Só que com isso, essa mudança da vida aposentou também muitos objetos e muitas instituições que eram importantes, né? Então, o jornal, né? O ler o jornal, a revista de espera no consultório de dentista acabou, porque agora está todo mundo olhando seu celular, né? Então, isso tem consequências, e uma delas é que, se você tem um dispositivo só, um aparelho, celular, que ele tem absolutamente todas as conexões com tudo que a gente faz, isso significa que a gente não consegue separar os usos mais. Antes eu estava olhando um dicionário, eu estava tirando uma foto, eu estava ouvindo uma música. Agora com o celular eu faço tudo. Qual é a consequência disso? Um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte: tem uma família, por exemplo, que é divorciada, né? O pai e a mãe separados, tudo. Aí tem uma necessidade real da família de contatar
a criança que está com o outro genitor, o outro que tem a guarda da criança. Então, assim, minha filha, eu vou te dar um celular, porque com esse celular eu vou conseguir falar com você onde você estiver. Claro, essa é proteção, é segurança. Quem não quer isso? Que pai, que mãe que não quer ter esse conforto, essa comodidade, né? Ninguém quer voltar no tempo do orelhão, né? Que você tinha que achar as pessoas onde estava o telefone físico. Só que quando você entrega um celular para essa finalidade, que é uma finalidade protetiva, de proteção, você entrega para aquela criança, para aquele adolescente, tudo que está na internet. Porque se você não tem controle, eu estou dando acesso para o site pornográfico. Ou para a rede social que autoriza conteúdo pornográfico, né? Eu estou dando acesso a jogos eletrônicos em que pessoas desconhecidas vão poder entrar em contato com uma criança que ainda não tem defesa mental, que ainda não tem maturidade para lidar com qualquer estranho que poderia encontrar no mundo, né? Essa criança vai começar a conversar com um chatbot de IA, vai fazer pesquisas que podem começar de forma por pura curiosidade ou inocência ali no chat GPT, no Gemini, enfim. E de repente essa criança pode estar pesquisando assuntos que não são adequados para a idade dela. Então, esse é o desafio que a internet colocou na nossa frente. Para não dizer o fato que, como tudo hoje, até os cardápios de restaurante estão no celular, a gente deixou de estimular aquilo que nos faz humanos, que é a gente se relacionar com as outras pessoas, que é a gente olhar no olho, que é a gente errar, a gente aprender, a gente seguir bons exemplos. Né? Se está todo mundo com o olho na tela, você não está aprendendo a socializar, você está perdendo oportunidades que você teria de crescimento interpessoal, porque você está distraído, porque tem um feed de rede social te chamando a atenção. Isso é ainda pior e mais complicado quando a gente está falando de um sujeito em desenvolvimento, quando é alguém que ainda não tem acesso ao conhecimento, ao saber, no sentido de desenvolver, inclusive, um filtro, né, uma defesa mental para separar pensamentos que levam a condutas positivas, a virtudes, de outros que são perniciosos, né, que levam a comportamentos problemáticos, né? Então, a pretexto de muitas vezes um pai ou uma mãe precisar de tempo para si, não, preciso trabalhar, preciso cozinhar, preciso tomar um banho. Eu sou pai, tá, gente? Como eu disse, eu vivo isso todos os dias da minha vida. Assim, às vezes você precisa de um respiro, você fala assim, deixa eu dar essa tela. Você consegue acalmar uma criança. Se você não tem controle parental instalado ali, se você não conversa com aquela criança adolescente, não sabe o que ela está fazendo, você pode estar trazendo um universo de riscos para dentro da sua casa. E aí a metáfora que a gente usa muito atualmente é: a gente é uma geração que acostumou a ver o risco lá na rua, né? É na rua que o estranho pode te contatar, é na rua que o trânsito você pode sofrer um acidente de trânsito, é na rua que você pode sumir, né? Tinha aquele temor de criança desaparecer. Ah, então vamos deixá-la dentro de casa, né? Porque aí não vai ter contato com droga, com essas coisas, né? Só que o celular hoje ele traz o pior, coisas muito piores do que a rua traria, né? Um acesso, por exemplo, a conteúdo pornográfico extremo com uma criança de 8 anos. E talvez ela estivesse mais segura na rua do que em casa olhando o celular. Essa é uma reflexão que vem sendo feita, inclusive, por muita gente que tem analisado os riscos do ambiente digital. E é por isso que o mundo está discutindo, por exemplo, banimento de rede social. Você tem uma percepção de que uma rede social é um produto digital que não é um espaço para criança estar. Crianças não deveriam estar lá, não foi desenhado para ser seguro. Seria como você deixar seu filho criança num parque aquático, num clube onde não existe salva-vidas, não tem boia, não tem nada e não tem nenhum adulto olhando. Ou entrar num parque de diversões em que os brinquedos não são seguros. Pode, sei lá, cair um carrinho da montanha-russa. Ou entrar num carro sem cinto de segurança, fazer uma viagem a alta velocidade sem o cinto de segurança. É a mesma discussão que a gente está falando de segurança de produto para produtos do mundo físico, para serviços do mundo físico, para o ambiente digital. É isso que está acontecendo na discussão internacional e é isso que chegou no ECA Digital. No caso brasileiro, o que que a gente sabe, tá, gente? E aí vocês vão ver pelos números que estão na frente de vocês, esse é um gráfico um pouco complexo, eu sei, mas basicamente eu vou tentar traduzir ele para vocês aqui. Ali por volta, mais ou menos ali dos 9, 10, 11, 12 anos, vira uma chavinha e as crianças e adolescentes brasileiros passam a ter conta no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tá? Então vocês vão ver que os números passam da casa dos 60 ali, especialmente ali do 13 para 14, entre o 11 e 12 e 13 para 14.
Então, é a idade, né? Então, a entrada na adolescência no Brasil hoje, é, junto com outros ritos de passagem, com outras questões simbólicas, é um momento também em que, em média, o adolescente, o recém-adolescente brasileiro, vai entrar nesse mundo das redes sociais. Isso é uma média, tá, gente? Claro que isso pode começar muito mais cedo em alguns casos, né? Quando a gente foi discutir essa questão da idade para estar nas redes sociais, o primeiro dado que a gente tinha é que os próprios termos de uso desses serviços dizem que ele não é para menores de 13 anos, mas isso é um parâmetro da lei americana, tá? Que é onde eles estão, a maioria deles estão sediados. Ou seja, essas próprias empresas que estão aí na tela de vocês dizem para você no contrato que você assina, entre aspas, com ela quando você entra ali e cria um perfil, que aquilo ali não é um ambiente para criança. Que é quase como se ela dissesse, não sou responsável por isso. O ECA Digital vem justamente para dizer, você é responsável sim, não é porque você diz que seu produto é para maior de 13 que você não precisa de fazer ele um produto seguro para uma criança de 5 anos que eventualmente entrar ali. Tem outros ambientes digitais em que a gente tem uma entrada ainda mais cedo, né? O Roblox, por exemplo, que é um grande jogo, é um dos maiores aí hoje, ele se diz para crianças a partir de 5 anos. E eu acho que a dissociação entre o que a empresa diz e o que a gente que monitora no Ministério da Justiça vai dizer para vocês, eu vou conferir aqui agora, porque isso te mudou recentemente. Isso, exatamente. A classificação indicativa do Roblox hoje pelo Ministério da Justiça é 16 anos. Tá? O Roblox se vende como um jogo para uma criança de 8 anos se divertir, com base na avaliação de risco que a gente classificou recentemente de 16 anos. Então, aí tem uma questão importante também, né? Tem uma dissociação entre a percepção de segurança, muitas vezes, que a família tem e a segurança que, de fato, aquele produto oferece ou não. E, gente, é muito desafiador. A internet foi pensada por adultos e para adultos. Mas se a gente for falar só de risco de abuso e exploração sexual, ele é muito alto, tá? O Instituto Childlight fez pesquisa em vários países do mundo e falou que, olha, a estatística que eles lançaram em 2024 era um em cada 8 crianças e adolescentes foi sujeito a algum tipo de situação, por exemplo, de ser abordado por um adulto, ou de receber uma imagem íntima que ela não solicitou, né? O relatório do e-Protect de 2023, que a gente usou de referência em vários documentos aqui do Ministério da Justiça, eu participei da elaboração do de 2025, que também está disponível online, dando a perspectiva brasileira. Estimou que muitas vezes o aliciamento de uma criança na internet pode acontecer em questão de segundos. E aí o Unicef fez uma pesquisa padrão ouro, que é o Disrupting Harm, que está aí na tela de vocês, que lançou em março desse ano, que entrevistou adolescentes no país todo, no Brasil, de 12 a 17, e um em cada cinco tinha relatado ser vítima de alguma forma de abuso ou exploração sexual facilitada por tecnologia no último ano. Então, esse é o grau de risco da internet hoje, é por isso que o ECA Digital veio, porque é inaceitável um nível de risco tão elevado. É por isso que os governos do mundo inteiro estão agindo. É inaceitável que as famílias naturalizem a presença de crianças e adolescentes num ambiente que é absolutamente pernicioso para elas. Para não falar dos novos desafios, né? É isso. Eu tenho múltiplos serviços e a gente está analisando com muito cuidado vários deles aqui no Ministério da Justiça, que são acompanhantes de inteligência artificial. É um amigo, é um namorado gerado por IA. Esses produtos não necessariamente foram feitos para ser seguros, né? Você namorar uma inteligência artificial, que espécie de desenvolvimento da sensibilidade se espera de um adolescente que aprendeu a se relacionar não com outra pessoa, informação como ele, como ela, mas com um robô, né? Então isso é um dos nossos principais pontos de preocupação. Para não dizer o fato, e é por isso que se tem discutido com tanto vigor ultimamente a importância de você evitar o sharing, né? Que é o hábito de você compartilhar publicamente, amplamente, fotos e vídeos dos seus filhos, é que hoje, com facilidade, você pode gerar material de abuso, né, gastando praticamente nada, e isso gera uma camada de risco adicional para o uso da internet. Como que a gente resolve isso, né? Eu falei do risco, ainda vou falar um pouco mais. O que que a gente precisa de fazer? Gente, um monte de coisa. E a gente gosta de usar o modelo do queijo suíço, o que ele mostra que, na verdade, a gente precisa de múltiplas camadas de proteção para você deixar as pessoas seguras na internet. O ECA Digital supriu várias dessas camadas que não existiam, por exemplo, exigindo segurança por design, que o produto digital seja desenhado desde a concepção como seguro para criança e adolescente.
medida de aferição de idade, exigência de remoção de conteúdo violador, mas eu queria chamar a atenção da penúltima camada ali que está nesse esquema, que é a presença ativa da família na compreensão, na conversa, no diálogo, para entender os usos que as crianças e adolescentes estão fazendo da internet. Então, tem a obrigação aqui que é do poder público. Tem que ter uma política de educação midiática, tem que fiscalizar as empresas. Se o crime acontece, tem que ativar a polícia. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, tem que fiscalizar essas empresas. Isso são deveres do poder público. Mas a família aqui ela é uma camada absolutamente essencial. E se ela falha, mesmo que eu consiga suprir as outras, ela você pode ter um risco muito grande, né? E aqui eu queria chamar a atenção, Liara, o que a Constituição diz desde 1988, que existe uma responsabilidade compartilhada da proteção infantil. O dever é dos pais, mas é da sociedade civil, é das empresas que são sociedade e é do poder público para garantir a livrar, né, ou proteger as crianças de toda forma de violência, crueldade e opressão. E tem um princípio importante que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a situação de criança e adolescente da sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é o princípio da autonomia progressiva, que eu vou falar bastante dele agora. Que é a ideia, gente, que a criança e o adolescente também tem o tempo delas, né? Um uso. Primeiro que hoje a internet é tudo, como eu disse, né? Se eu coloco pro meu filho de 3 anos um vídeo no Netflix, ele está na internet. Isso é internet, né? Vai ver um desenho lá, vai ver a Blue. É a internet. O uso de internet que o meu filho de 3 anos faz não tem que ser o mesmo do meu filho que está fazendo 8, que não é o mesmo da menina de 12 anos, que é diferente daquele que o adolescente de 16 vai fazer. A gente precisa de resgatar isso, inclusive para a gente saber que a gente vai ter que introduzir esse mundo digital aos poucos, paulatinamente, inclusive para que a gente vá criando as condições para que as próprias crianças e adolescentes consigam entender os riscos que existem. Então, eu gosto de dizer, Liara, que eu acho que a primeira coisa mais importante é o conhecimento mesmo, né? Conhecer quais são esses riscos, como funciona, isso já é o primeiro passo que eu acho que toda família tem que fazer. O ECA Digital, ele contribui para isso. Eu estou no cantinho da foto ali à direita, tá, gente? Isso foi o dia da aprovação na Câmara, foi bem emocionante isso aí. Uma coalizão muito boa de muita gente, de muitos lugares, suprapartidária. Isso aí realmente foi um feito da sociedade brasileira. E o ECA Digital ele elevou isso como princípio quando fala que os produtos e serviços de tecnologia da informação que podem ser acessados por crianças e adolescentes devem garantir a proteção prioritária desses usuários, ter como parâmetro seu melhor interesse e assegurar um nível elevado de privacidade, de proteção de dados e segurança. Tem um dispositivo do ECA Digital que é direcionado às famílias, que é muito interessante, que eu acho, isso ficou muito bem escrito, Liara, é um que a gente tem que lembrar dele sempre, olha, a criança e o adolescente tem o direito de ser educados, orientados e acompanhados por seus pais, responsáveis legais, quanto ao uso da internet e a sua experiência digital, e a estes incumbe o exercício do cuidado ativo e contínuo. Vou repetir, cuidado ativo e contínuo, por meio de utilização de ferramentas de supervisão parental adequadas à idade e ao estágio de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, primeira coisa, gente, tem um celular, a criança e adolescente. Tem ferramenta de controle parental ativada? Tá vendo um streaming, a criança e adolescente? Tá na conta infantil, que você pode selecionar o conteúdo por classificação indicativa? Esse é o primeiro dever da família. Né? Então, a gente colocou dispositivos para isso. Então, um que está sendo implementado pelas lojas de aplicativos, que é para você baixar um aplicativo superior à idade do usuário, você vai precisar de pedir autorização dos pais. Então, isso para a gente é um princípio básico de empoderar as famílias, mas que o Eca Digital torna possível, porque isso obriga as empresas a chamarem a família para decidir. Né? Então, isso fortalece o papel das famílias. Né? E essa ideia de você proporcionar experiências digitais adequadas à idade, respeitar a autonomia progressiva. Gente, para que a internet esteja acessível, para que esse mundo de internet, de possibilidades, de aprendizado, de conhecimento, vídeos incríveis, ferramentas de inteligência artificial que fazem o inimaginável, para que elas possam ser usadas, a gente tem que garantir a segurança primeiro. Eu quero que o meu filho use ferramentas de inteligência artificial. Eu quero que ele possa navegar no YouTube e buscar todo o conhecimento que a humanidade já produziu.
mas para isso eu preciso que ele seja seguro para a idade dele. Então, essa é a reflexão que o Eca Digital convida a gente a fazer. A gente sempre teve que tomar certas decisões e todo mundo aqui viveu uma infância e uma adolescência que teve que lidar com os pais, né? Pai, eu já posso ver esse programa sem você estar do lado. Pai, mãe, já posso descer ali para o condomínio, para a rua, para brincar com meus amigos sem que você fique me olhando. Mãe, eu já consigo ir sozinha na padaria. Pai, já posso ter as chaves de casa. Minha filha, será que você já tem idade para namorar? Isso, e todo mundo lidou com isso. Olha, eu já posso viajar com meu amigo, com meu tio. Isso é autonomia progressiva, é você ir criando um processo de evolução mesmo, de tomar conhecimento e de você ir ganhando essa independência, né? A internet é a mesma coisa, gente. Com qual idade você pode deixar o seu filho assistir um streaming e sair da sala? Você pode usar a classificação indicativa para te ajudar, mas e se for o YouTube, que o conteúdo que está lá não é um conteúdo editorial, é um conteúdo de terceiros? Qualquer pessoa posta um vídeo no YouTube. A partir de quando eu posso deixar o meu filho entrar no Discord para ficar numa chamada, conversando com outras pessoas que eu não estou ouvindo o que elas estão falando porque ele está usando fone? Qual que é a idade que eu confio no meu filho e na minha filha para fazer isso? Longe do meu olhar, né? Quando que eu deixo meu filho e minha filha entrar num grupo de WhatsApp que não tem nenhum adulto que não vai poder filtrar ou entender quais pensamentos que estão sendo cultivados naquele ambiente ali, né? Quando que eu tenho condição de fazer isso, né? Quando que eu entrego o celular que vai destravar esse mundo todo? Quando que pode ter o seu Pix e tudo mais, né? Quando que acessar um site pornográfico tá ok? Então, esses são problemas que a gente lida com a geração dos filhos hoje, né? E que é uma camada de complexidade muito grande em relação ao que a gente viveu nas nossas infâncias e adolescências mais analógicas lá para trás. Eu participei da construção desse guia, fui coautor do guia do governo federal, ele saiu antes do ECA Digital. Eu vou citar algumas passagens dele aqui, que tem algumas ferramentas que podem ser úteis, mas é um material de referência que eu, apesar deles ter saído antes do ECA Digital e estar um pouquinho desatualizado, a gente fez um trabalho ali junto com o Conselho Federal de Psicologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, com especialistas do país todo, Instituto Alana, vários desses representantes especialistas, que inclusive ajudaram a aprovar o ECA Digital, tinham ajudado antes a gente a construir isso aqui. E lá, por exemplo, vocês vão achar a classificação de riscos online mais consagrada internacionalmente, né? Que, olha, você tem riscos de vários tipos a que pode estar sujeito uma criança e adolescente. O risco pode ser o conteúdo, pode ser aquilo que você vê na internet, mas pode ser o contato com o estranho, pode ser o contrato que você faz com a plataforma. Se eu dou um aplicativo, se eu permito o uso de um aplicativo para o meu filho, ele está consentindo com o uso de dados dele para vários propósitos. É um risco contratual que existe também, né? Tá, eu deixo os meus filhos no WhatsApp com os coleguinhas. Pode acontecer bullying num ambiente como o WhatsApp. Ele não é moderado, ele é um grupo fechado. Então, conhecer a natureza desses riscos é um primeiro passo para a gente entender. Mas não é para ficar com medo e apavorado com a internet, gente. É entender, falar assim: ah, tá. Então, se nesse jogo pode ter um chat com terceiros, e se pelo controle parental eu não consigo escolher com quem se faz o contato, eu perco a minha supervisão parental. Então, talvez não seja melhor a criança não estar naquele jogo, ou estar só a partir dos 15 anos, não sei. Isso vai de cada família, né? A classificação indicativa serve para informar, fazer uma decisão informada em relação a isso. Mas então, esse é um tipo de discussão importante de ser feita. O guia também traz um quadro resumo que eu diria que é o Ricardo, coração dele. Pois não, só, Liara. desculpa porque eu esqueci de falar, né? Que depois a gente vai disponibilizar, né, pelas diretoras o link desses documentos todos que o Ricardo está fazendo referência, tá bom? Obrigada. Obrigado, Liara. Ótimo. Isso, ele está disponível na internet. E a gente tentou, inclusive, fazer ele com base nas melhores evidências científicas que o mundo inteiro estava discutindo, etc. E, ao mesmo tempo, entender que muitas vezes a dinâmica familiar é complexa, né? Então, por exemplo, a gente analisou muito a questão do tempo de tela, né? Às vezes é muito difícil para uma família falar assim, ah, é 1 hora, é 2 horas. Muitas famílias não conseguem cumprir. Mas então talvez o mais importante seja você combinar previamente. Filho, você vai ficar tanto tempo, né? Depois desse tempo vai tocar o despertadorzinho, vai desligar. Esse acordo prévio que chama a criança e adolescente para decisão pode funcionar melhor do que uma imposição de um tempo que não faz sentido. Até porque tempo de tela, gente, é uma medida da época da televisão, tá?
Quando só tinha televisão como mídia, 1 hora, 2 horas era o tempo de um programa, né? De um filme, de uma novela. O TikTok não acaba, você pode entrar lá e ficar lá 8 horas, né? Então, só falar em tempo de tela, você inclusive não está falando de outros riscos que existem no ambiente digital, né? Ah, tá, hoje o meu filho ficou muito tempo na tela. Então, vamos sair para tomar um sorvete? Vamos dar uma volta? Vamos ali na pracinha? Porque isso compensa, isso inclusive tem estudo científico mostrando, isso mitiga o tempo de tela. Se eu consigo dar esse respiro, inclusive para a atenção, para o corpo, para o movimento, né? Nunca permitir telas para comer. Isso é um erro muito comum no Brasil, né? Vai acalmar a criança, põe a tela. Não dá, gente. Isso aí você traz uma série de outros problemas. A criança precisa aprender a ver a comida, ter contato com ela. A tela tira completamente a atenção dela. Ou logo antes de dormir, isso atrapalha o sono. E, aliás, a gente já tem estudo mostrando que atrapalhar o sono pode estar ligado, inclusive, ao início de vários transtornos mentais, né? Que podem surgir depressão, ansiedade, etc. Né? Então, o levar celular para o quarto é uma medida de independência que deveria acontecer muito lá na frente, né? Na adolescência, nunca muito cedo, né? O uso coletivo, né? Ah, eu tenho um Nintendo Switch em casa, que ótimo. O pai e a mãe jogam junto. Os irmãos jogam juntos, em casa, chama o vizinho, o primo. É diferente da tela do celular ali travado nela. Então, isso também é uma forma de você mitigar, né? Ah, tem um aplicativo que ensina, né? Ensina matemática, ensina uma língua, melhor do que o outro que fica lá dando tiro, né? Então, isso tudo são medidas que podem ajudar. Então, sempre usar, se tiver, os controles parentais, a versão infantil, né? E aí tem uma coisa muito importante, gente: conteúdo na internet. Um streaming, o conteúdo dele tem classificação indicativa. Ele passou por um processo editorial, alguém se responsabilizou por ele, um diretor, um estúdio, um distribuidor. É diferente de um serviço como o YouTube, por exemplo. O YouTube, qualquer pessoa posta qualquer coisa lá. Então, os pensamentos mais problemáticos que a natureza humana pode oferecer podem estar presentes ali, estão entrando dentro da sua casa. E são pensamentos que estão entrando no quarto do seu filho por um algoritmo de recomendação de interesse. Então, é diferente o risco. Por isso que eu não posso falar é 1 hora de tempo de tela. Gente, se é 1 hora vendo um desenho que ensina alguma coisa, essa 1 hora é ótimo. Se é 1 hora vendo vídeo de porcaria que sei lá quem produz, isso é um risco, é um problema, você não sabe onde vai dar aquilo, né? Enfim, aí tem toda a questão da violência, a questão dos jogos eletrônicos, né? É um jogo que estimula a habilidade, o desenvolvimento de talentos, né? Ou é um jogo que para passar da fase eu tenho que pagar e ficar comprando coisa? É muito diferente um jogo do outro, né? Então, o guia, por exemplo, vocês vão ver que tem discussões, ó, nem toda tela é igual, não é só sobre telas, é qual tela, é qual uso, é qual design de produto que eu estou ali sendo submetido. É o algoritmo de recomendação que tem uma finalidade comercial, de expor o seu filho, sua filha à publicidade, à propaganda, a perfis, né? Então, tem uma série de perguntas úteis que vocês vão ver lá no guia, né? Então, tá, vou deixar a tela, vou deixar acesso à internet, tudo bem, vou deixar jogar, porque preciso, porque acho bom, porque eu joguei videogame quando eu era adolescente, os motivos podem ser vários, mas a questão é o como. Você tá vendo? É na tela grande? Na tela grande você consegue ver o que seu filho tá vendo. É na tela do celular? Você não vê o que tá na tela. É com fone de ouvido? Você não ouve o que tá passando por ali. É sem fone, portanto você escuta, e se tiver um vídeo com um influenciador falando uma coisa muito esquisita, você vai falar, opa, peraí, vamos conversar sobre isso, ou vamos interromper isso aí. Por isso, né, o uso no quarto, ele é mais problemático do que um uso no espaço comum da casa. Teve curatoria editorial, teve um ser humano, uma empresa que se responsabilizou por aquele conteúdo, ou qualquer ser humano subiu aquilo ali, né? Eu estou postando fotos do meu filho e da minha filha. É no grupo de WhatsApp da família com os avós que moram em outra cidade para eles participarem da vida do meu filho e da minha filha, ou é no Instagram para qualquer ser humano poder ver e fazer o que quiser com aquela foto? Então, isso é uma pergunta importante de ser feita, né? É um jogo eletrônico, ele exige pagamento constante? É um jogo daqueles modelos que é gratuito, que você baixa gratuito no celular, mas que ele vai exigir que você compre e vai ter mecanismos semelhantes a cassinos? Ou é um jogo que eu paguei caro por ele, mas pelo menos eu tenho certeza que o conteúdo dele é adequado para a idade, é infantil, está conforme a classificação indicativa? Então, isso tudo são perguntas que a gente tem que fazer para a gente quebrar essa ideia de que é tudo uma tela, que é tudo celular.
Na verdade, o digital são muitos usos diferentes, são muitas finalidades diferentes. Se o seu filho estiver vendo um vídeo de astronomia, que ele vai aprender, vai estimular ele a fazer um trabalho de escola, e você está ali perto, você está vendo, você está conversando com ele, isso é um excelente uso da internet. Mas ele é supervisionado, né? Se você baixou lá, você está usando o Family Link da Google, você está pagando pelo custódio, que é outra boa ferramenta de supervisão parental. Você sabe com quem seus filhos estão conversando. Poxa, é interessante, ele vai viver o mundo digital, ele vai ter que aprender a conversar com outras pessoas pelo celular, mas eu sei com quem ele está conversando. Então, com isso, eu mitiguei o risco, é uma medida de mitigação de risco, né? Então, a gente tem que introduzir o digital, mas a gente tem que introduzir com muito cuidado, não é entreguei o celular, minha filha, faça o que quiser. Use tudo que a internet tem para você, né? E aí, um forte aliado que todas as famílias brasileiras têm chama-se classificação indicativa. Em outubro do ano passado, na minha gestão na diretoria, a gente criou uma nova faixa etária, que é a de 6 anos, o rosa fúcsia ali que está na tela de vocês. Isso foi uma ideia nossa para a proteção da primeira infância, percebendo que tinha muitas produções audiovisuais e produtos digitais que não eram livres, mas também não era só a partir de 10, a gente criou essa faixa intermediária. Sempre que o símbolo tiver o Azinho, significa que foi uma atribuição dada pelo próprio fornecedor do produto, serviço ou obra audiovisual. As de cima que não tem o A é porque a gente monitorou no Ministério da Justiça, tá? Então, às vezes, por isso que muda. E todo aplicativo digital disponível em lojas, na loja da Google, na loja da Apple, tem uma classificação indicativa associada. Então, classificação indicativa não é só para cinema e novela, ela existe para aplicativos digitais. E olha, a minha vida nos últimos meses, a gente só subiu um monte de aplicativo que estava livre. Acompanhante de IA, programa de bet, um monte de coisa que estava solta na internet. E cada vez que o Brasil eleva uma classificação por uma coalizão internacional, a gente avisa vários países para que eles reavaliem também, né? Outra inovação que a gente fez na minha gestão lá no Ministério da Justiça foi incorporar a análise de risco, não só os conteúdos de sexo, drogas, violência, etc., mas essas características de interatividade. É um aplicativo que permite contato com estranho? Tem que subir a classificação indicativa. É um aplicativo que existe transação financeira? Não é para criança, é para adolescente. É um aplicativo que tem algoritmo de recomendação? É um algoritmo que tem filtro de beleza, né? Para uma menina mudar a própria aparência para se sentir mais bonita pelo um padrão imposto para ela. É um jogo que tem loot box, que eu vou falar um pouco sobre mais, que é uma espécie de cassino para jogo, sobe a classificação indicativa. Hoje no Brasil não tem nenhuma rede social com classificação indicativa inferior a 14 anos. E isso dá uma medida para vocês de em que momento vocês deveriam estar talvez um pouco mais tranquilos de ter um perfil na rede social. Nunca é na infância, tá, gente? Criança, e pela lei brasileira, se até 12 anos, não tem que estar em rede social. Ponto. Isso é um consenso mundial hoje. Isso é o que é o mínimo que as famílias têm que fazer para a proteção online dos seus filhos na internet, como ela funciona hoje, né? A gente vai fortalecer as famílias implementando a aferição de idade. Então, em breve, para acessar um site pornográfico, para acessar a rede social, não vai ter mais aquela caixinha de tenho mais de 18 anos. Isso já está mudando, em vários marketplaces já mudou desde março, quando o Eco Digital entrou em vigor. Vai ter várias técnicas para fazer isso. A gente está buscando técnicas que não signifiquem invasão da privacidade de ninguém, que ninguém tenha que ser identificado, né? A pessoa quer entrar no site pornográfico porque é adulto e quer. Você não vai ter que se identificar para fazer isso, né? A gente sabe que privacidade é importante e que vigilância massiva, seja por empresas ou pelo Estado, não é uma coisa que a gente deveria querer em democracias, né? Então, a gente está estudando essas técnicas todas, a Agência Nacional de Proteção de Dados está com uma consulta pública aberta para a gente conseguir compatibilizar a proteção infantil com a privacidade dos usuários de internet, né? E aí a gente, inclusive, dividiu os tipos de serviços por conteúdo, né? Assim, você vai ter serviços que eu posso usar classificação indicativa e bloqueios parentais, os streamings, por exemplo. Porque ali, se eu vou deixar meu filho ver um filme classificação indicativa, sei lá, 10 anos ou 12 anos, é uma escolha minha. Eu posso deixar ele ver um vídeo acima da faixa etária dele, mas eu entendo o risco. Então, para aquilo ali funciona. É diferente quando a gente está falando de venda de bebida alcoólica, de cigarro, bet, pornografia. Aqui nós vamos colocar um bloqueio de aferição de idade, isso é o que o ECA Digital diz, porque ali é ilegal, né? Assim, criança e adolescente não pode ter acesso a essas coisas pela lei brasileira desde sempre. Então ali a gente vai fazer uma barreira de impedimento de acesso, fruição ao consumo que está sendo implementado aos poucos, e isso que é a aferição de idade.
E esses dois tipos de conteúdo são diferentes, por sua vez, do que é conteúdo ilegal. Ninguém, nenhum adulto, deveria ter acesso a um conteúdo de estímulo à violência, né, um incentivo à automutilação, a suicídio, a ataque contra escolas, a material de abuso e exploração sexual infantil. O que o Eca Digital faz com esses conteúdos é exigir a derrubada deles, né? Então, a gente, inclusive, tá tendo muitas conversas com as empresas para garantir que elas implementem essas ferramentas para que a gente possa ter essas barreiras efetivas e isso permitir você ter um acesso diferencial à internet, tá? Eu tô me aproximando do final, tá, gente? Mas tem alguns pontos que eu não queria deixar de cobrir, para a gente, inclusive, cobrir essa dimensão de riscos. Tem um nome que muitos adultos não sabem o que significa, mas que é muito importante, inclusive na Eca Digital, que é loot box. Quem aqui não joga videogame não sabe do que se trata. Quem joga, ou joga junto com os filhos, ou conversa com os filhos sobre isso, sabe muito bem o que é. Loot boxes é uma caixa de recompensa, é uma coisa que você paga num jogo eletrônico e que ela sorteia, né? Pode ser uma dancinha, um skin, uma armadura, uma arma, uma habilidade, né? De um jogador de futebol. Hoje isso aí está impregnado em todo o ecossistema digital de jogos, especialmente os jogos que são gratuitos. E isso é um problemão que o Eca Digital corretamente proibiu. E se o filho ou a filha de vocês joga um jogo que tem isso, prestem atenção. Pensem em mudar de jogo. Não falta estudo científico mostrando que isso é um treinamento para bet, tá? A criança e adolescente que acostuma fazer um cassinozinho ali para ganhar a armadura do personagem está sendo treinada num mecanismo de manipulação comportamental que é de jogo de azar, né? E isso é um grande problema no ecossistema digital hoje, né? Então, exige um cuidado redobrado. A gente reclassificou um monte de jogos para 18 anos. Correu até a fake news que a gente estava proibindo jogos no Brasil. Não se trata disso. Os jogos podem ter loot box se o usuário comprovar que é adulto, né? Um adolescente de 12 anos não deve ser submetido, não deve estar exposto a esse tipo de mecanismo, que é uma bet for kids, assim, né? Uma bet para crianças. Isso é muito grave e é muito importante a gente atentar para esse tipo de risco. Isso porque, gente, a gente está falando de design de produto. Vocês usam redes sociais, vocês sabem como elas são. Elas ficam te notificando o tempo inteiro. O primeiro post que aparece quando você abre uma rede social é um post que te chama muita atenção, de alguém que você segue com frequência ou de um assunto que você gosta muito. É para você ficar naquele produto. Você tem jogo eletrônico que fala, olha, vai ter uma festa, vai ter um evento aqui no jogo. Você precisa voltar amanhã. Aquilo cria um senso de urgência. O feed, né, a linha do tempo das redes sociais não acaba. Você pode ficar lá 10 horas que ela nunca vai acabar. O vídeo que termina no YouTube, a menos que você desabilite, ele já emenda em outro, e outro, e outro, e outro. Isso são mecanismos de desenho de produto que comprovadamente levam à dependência digital. Então, o que o ECA Digital, inclusive, traz, e a gente lá no decreto de regulamentação, foi a parte que a gente escreveu com muito cuidado, e que o Brasil foi muito elogiado por dar esse passo, é exigir dos fabricantes que diminuam um pouco essa intrusão, né? Porque, gente, é muito difícil ter a força de vontade, é muito difícil ter a defesa mental contra isso. Você está cansado, você está precisando de relaxar e você abre lá a rede social, você é absorvido para aquilo. Mesmo quem tem muita maturidade, mesmo quem cultivou muito autocontrole, tem dificuldade de se controlar no cenário desse, porque é um desenho de produto feito para que você fique mais tempo lá, que com isso você vai ser mais exposto à publicidade, que é o que a maioria dessas plataformas vende, né? Eu tentei dar uma pincelada em vários temas, tá, gente, para trazer vários elementos que eu espero tenham sido úteis para vocês, mas eu trouxe também um caminhão de referências para quem quiser, né? O Jonathan Haidt é um psicólogo social da New York University, e o livro dele, desde 2023, é um grande best-seller mundial, Geração Ansiosa. Ele mudou a conversa em vários países. O banimento de redes sociais da Austrália deriva da esposa do então primeiro-ministro ter lido esse livro aí. O Macron já recebeu na França o Jonathan Haidt duas vezes, está super interessado nisso, está discutindo o banimento de redes sociais na França. É um livro para a gente efetivamente abrir um pouco o nosso horizonte e pensar como que ele não é só sobre celular, tá, gente? Ele é sobre como que a gente mudou a infância, como se brinca pouco, como se relaciona pouco. E tem muita reflexão sobre isso saindo, inclusive na imprensa lá nos Estados Unidos. A gente está mais solitário hoje. A rede social, que era para criar conexões sociais, nos deixa mais solitários, mais ansiosos, mais deprimidos, né? Então,
Esse é um livro estilo best-seller, bem importante para entender um pouco para onde que foi o rumo da conversa. O Michael Rich, que está à direita, que já veio ao Brasil várias vezes. Esse livro foi traduzido com apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria. É o Guia do Pediatra. Tá? Ele traz dicas ainda mais concretas até do que o Jonathan Haidt, né? Então ele vai discutir acesso à pornografia, violência em jogos. Ele vai discutir um pouco tudo isso. É um excelente livro, assim, para quem quiser entender como que eu converso com meu filho, com a minha filha sobre risco de exposição à violência. O livro dele tem dicas valiosas, né? O Michael Rich, ao contrário do Jonathan Haidt, não acho que a gente deveria proibir aplicativos digitais. Ele é muito no sentido de que você tem que fazer uma mentoragem, você tem que estar muito perto do seu filho, conversar muito com ele, com ela, para achar esses caminhos, né? De forma respeitosa. Então, é uma abordagem muito interessante também para diálogo familiar. A queridíssima Luciana Temer, que é uma referência nacional em proteção contra abuso e exploração sexual infantil, tem essa cartilha com um nome belíssimo, Saber Liberta, que ela vai dividindo por faixa etária e sugere como que você conversa com seu filho, com sua filha, para que no processo ali de crescimento ele ou ela aprenda consentimento, aprenda respeito ao próprio corpo, né? Aprenda o que que é próprio, o que que não é. Para mim é a melhor cartilha sobre esse assunto que a gente tem no Brasil em português. Child Fund tem uma que é bem curtinha, mas que dá umas dicas ali, o que que faz no YouTube, o que que faz no TikTok, né? Essa Crianças Conectadas é bem curtinha, bem sucinta. E o movimento Desconecta tem ele se tornou um movimento nacional, né? Ele surgiu na época da discussão da proibição dos celulares em escolas ali, e ele, a partir do Jonathan Haidt, né? Ele faz o seguinte: olha, é muito difícil para uma família segurar o acesso ao celular às redes sociais, porque o argumento que a filha e a filha vão ter sempre é todos os meus coleguinhas têm. E aí, Liara, não tem como não lembrar da pedagogia logosófica, assim. Quantas vezes eu ouvi no colégio logosófico isso de não é porque os outros têm um pensamento que você tem que fazer. Isso Eu mesmo. devo ter ouvido. Deu certo, tá? Tô aqui, tô bem, passei no concurso, cheio de livro, e deu certo. Obrigado, colégio logosófico. Ai, Mas apesar disso, a gente sabe que essa pressão é muito difícil, né? De você, poxa, como que eu não vou deixar minha filha de 11 ter o celular se todas as amiguinhas têm? Ela vai ficar excluída da conversa. E aí o propósito do movimento Desconecta é, então, o movimento tem que ser coletivo. Então, todas as famílias de uma turma têm que pactuar, e aí eles dão, o site deles tem até assim, ó, um acordo todo mundo assinar, para todo mundo atrasar a entrada em ambientes digitais não adequados. Então, é uma ideia, né? É uma ideia interessante para discutir em famílias. Bem, e para quem tem Instagram e quem gosta de se informar e ir atrás de dicas, por redes sociais, esses quatro perfis aqui são de pessoas que eu conheço, que são amigas, que eu conheço profundamente, e respeito profundamente o trabalho. Talvez vocês conheçam alguns deles, porque vocês estão vendo aí, são centenas de milhares ou milhões de seguidores, né? Um é o Dr. Daniel Becker, que apareceu na Globo aí inúmeras vezes, é um pediatra influenciador que propõe esse resgate da infância, né? A infância ao ar livre, a infância que brinca, a infância que presta atenção no que está comendo, a infância enfim, que se movimenta, né? Eu acho que talvez é uma grande referência, né? Além de dar dicas de pediatria, que são sempre úteis para quem tem filho pequeno. A doutora Vanessa Cavalieri, que é juíza da Vara Criminal do Rio de Janeiro, que vocês certamente já viram também nas mídias, que é uma pessoa extraordinária, né? Foi uma das mais vocais defensoras do ECA Digital, permitiram a aprovação da lei. Tem esse perfil que é o protocolo Eu Te Vejo, e ela fala muito de violência, tá? Inclusive violência em escolas, porque ela tem experiência própria, a vara dela no Rio, de fato, teve contato com alguns dos casos mais tristes que a gente teve recentemente no Brasil, daquele, enfim, estupro coletivo lá em Copacabana, a casos de atentados em escolas. E ela tem uma proposta que é o protocolo Eu Te Vejo, e aí eu vou fazer menção de novo ao Colégio Logosófico, Liara, porque eu comecei falando isso, e aqui é importante resgatar. Das minhas recordações, eu via e era visto no Colégio Logosófico, e isso faz muita diferença. Porque geralmente o agressor da escola é uma criança ou adolescente que não era visto, que não tinha nome, né? Então, a necessidade de você ter uma pessoa que você pode, na escola, recorrer quando você está sofrendo, né? Eu sabia que a Dona Lúcia estava lá. Nossa, a Dona Lúcia é um amor incrível. Uma conexão até fica quentinho de lembrar dela. Então, a importância de você ter essas figuras adultas em que as crianças e adolescentes na escola confiam e se abrem, né? O Instituto Alana tem esse perfil Criança e Consumo para quem quer discutir exposição à publicidade,
consumismo, né? O efeito disso na saúde mental, a exposição das crianças e adolescentes. E a educadora Sheili Khalef, absolutamente maravilhosa. Mas o perfil dela, eu confesso que assim, né, ele mexe com a gente, porque ela fala de abuso e exploração sexual infantil e dá muitas dicas. Então também é uma pessoa muito séria, reputada, também corre o Brasil inteiro falando sobre isso. Ela vai dar várias dicas, inclusive assim, de novas ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo, que você deveria ficar atento, né? Então, eu vou deixar com vocês também minha apresentação. Olha, consegui cumprir o tempo, achei que não ia dar Tá de tempo, Liara. parabéns. A conversa é muito comprida, tem muita coisa, tem muito material. Eu espero ter ajudado, espero ter dado algumas dicas úteis aí. É uma angústia coletiva, tá, gente? Tem muito trabalho do poder público pela frente. Tem empresa séria melhorando seus produtos, tá? Tem umas que não são, tem as que são, que estão efetivamente entendendo que se elas criam uma funcionalidade que torna o produto mais seguro na Inglaterra e na União Europeia, onde você tinha as regulações mais firmes, o Brasil é o próximo na lista. E isso, Liara, é o maior orgulho do meu trabalho. Para mim, quando a gente começou a mexer com isso, eu falava assim: eu não admito que uma criança britânica ou francesa tenha uma proteção na internet maior que a brasileira. E Uhum. agora, toda vez que eles lançam alguma coisa de segurança, o Brasil é um dos primeiros da fila. Isso tem a ver com a ECA Digital, isso me deixa muito feliz. Eu ia falar do centro da Polícia Federal, não dá tempo, mas a gente criou um Centro Nacional de Proteção de Criança e Adolescente no Brasil, na Polícia Federal. O Brasil é um dos primeiros países a ter isso. Foi muito trabalho nosso, junto com a Polícia Federal, junto com autoridades estrangeiras. A gente vai começar a receber no Brasil mesmo denúncia de abuso e exploração sexual infantil. Isso foi uma das coisas que eu mais lutei no governo. Eu até me emociono para falar assim, porque, ah, enfim. É, mas tem muita coisa para fazer ainda. A internet ainda não é um ambiente seguro para crianças e adolescentes. Eu, como pai, ainda tenho muitas dúvidas, tá? Isso a gente foi aprendendo junto. E se tudo der certo, a gente ainda vai conseguir fazer muita coisa aí nos próximos tempos. Obrigado pela oportunidade. Espero que isso permita a gente, no sistema logosófico, entre professores e professoras, na sala de aula, entre os próprios adolescentes, envolvam eles sempre na conversa, gente, né? O diálogo é o caminho para você crescer junto, muito mais que qualquer imposição, né? Assim, o processo de evolução consciente passa pelo sujeito perceber as próprias deficiências, cultivar as próprias virtudes. Então, é o caminho que a família faz junto com eles, né? Os crianças e adolescentes são sujeitos do próprio destino, né? Então, muitas vezes as regras têm que ser pactuadas mesmo, por mais difícil que seja, né? Muito obrigado pela oportunidade, Liara. Estou genuinamente grato. É uma gratidão por tudo que o colégio fez por mim e pela oportunidade de estar aqui de novo, devolvendo um pouco desse conhecimento. Obrigado. Uai, que isso. Uai, nós que ficamos aí emocionados, né, com tudo que você trouxe, tantos conhecimentos e com esse carinho, né, com que você nos atendeu e falou aí do colégio. Ficou tão importante para mim, né, isso, algo que você trouxe, de como que o conhecimento, ele é importante. E eu estou saindo com mais conhecimentos, né, com mais orientações agora para os meus netos, né, mas muito feliz e tenho certeza que todos te mandam um abraço e um agradecimento também, tá? E, queridos pais, né, que a gente possa divulgar, né, esse vídeo, que a gente possa ouvi-lo e vê-lo novamente para irmos assimilando aí os conhecimentos. Cada um de vocês, então, vai receber depois aí os links desses documentos que foram apresentados. Um abraço a todos e aí um abraço especial, Ricardo. Muito obrigado, Liara. Boa noite para todo mundo.